pouquinho do evento que eu estive hoje de manhã, porque eu vou trazer aqui uma matéria muito especial a respeito do querido Léo Jardim, querido de alguns, né? Mas o Léo Jardim, que foi motivo essa semana aí de muita crítica do torcedor do Vasco chateado com ele, muito chateado com ele. Léo Jardim que fez uma proposta, o Vasco não aceitou, o Vasco fez uma outra proposta para ele, ele 4 vezes negou as propostas, não quis aceitar, e isso está trazendo uma celeuma danada, porque para muitos 1,5 milhão é muito para ele. Será que ele quer ficar no Vasco? Será que ele não quer ficar no Vasco? Será que ele quer ir para outro lugar? Será que ele quer ser valorizado? Enfim, a gente hoje teve a oportunidade de encontrar grandes amigos, grandes caras da bola, e um deles foi o grande Acácio, um dos maiores goleiros da história desse país, goleiro de Copa do Mundo, campeão brasileiro, cara que me deixa ótimas recordações por ser primeiro um sujeito fora de série. Acácio sempre foi um cara muito bacana, muito correto, e a gente vai trazer a palavra do Acácio a respeito da situação do Léo Jardim, porque com certeza eu lembro muito quando o Bismarck jogava no Vasco, e o Bismarck sofreu muito com essa questão de renovação de contratos. Ele tinha uma discussão com os dirigentes do Vasco à época, e acabou que a coisa não andou, e ele ficou 6 meses parado, treinando à parte. É claro que os tempos mudaram, né? O jogador ele era praticamente escravo do clube. Hoje não, o jogador cumpre o contrato, pode passar 6 meses antes do término do contrato, assinar um pré-contrato. E a gente vai trazer essa matéria com o Acácio, que ele vai falar sobre essa situação específica do Léo Jardim, vai lembrar de um momento em que ele também teve problemas de renovação do contrato, muito já valorizado, jogador de Copa do Mundo, esteve em 90 na Copa do Mundo da Itália, e vai dar uma letra aí sobre essa situação e principalmente vai falar com o Léo Jardim. Primeiro, eu pergunto a ele sobre se vale pagar 1,5 milhão a um goleiro, porque aquilo, os goleiros também se sentem pouco valorizados, porque 1,5 milhão é salário para atacante, mas para um bom goleiro é um salário bom? Acácio, que prazer ter você aqui no canal Atenção Vascaínos, meu irmão. A dificuldade de você achar um goleiro, claro que o Vasco tem um reserva à altura, na minha opinião, mas o Vasco tem mais 2 goleiros lá que são da base. Não estão prontos ainda, claro, se for preciso entrar para jogar. Mas eu acho que o Léo Jardim tem que se valorizar. Isso eu não sou contra. Mas também chegar a uma situação no nível que o Vasco não possa, aí é complicado, entendeu? Eu acho que o Vasco não deveria perdê-lo, porque é um cara que ele devolve tudo que o Vasco investiu nele, em termos de jogo. Mas é muito complicado a situação que o Vasco está renovar para uma situação que o Vasco não possa. Essa é a minha opinião. Acácio, isso é algo que é importante a gente falar, porque geralmente o torcedor e a imprensa em geral desvaloriza muito a posição de goleiro. É que um goleiro vai querer ganhar 1,5 milhão por mês. Centroavante é que tem que ganhar. Você falou aí da questão da valorização. Você vê o Léo Jardim com razão de pedir isso, mas acha que diante do mercado em que os goleiros não são tão valorizados... A gente vê goleiro ganhando bons salários, mas diferente. Dá para um goleiro ganhar a mesma coisa que um atacante? Na situação do Léo Jardim, um goleiro que há 3 anos ajuda o Vasco em classificação de Copa do Brasil, evita rebaixamento, é justo ele pedir ou ele está fora da realidade? Não, justo né? É uma forma de ele tentar se valorizar. Mas está fora da realidade, sinceramente. Eu tenho muita vontade de falar em relação ao goleiro, né? Tem outras posições muito mais valorizadas, né? Centroavante e tal. Ele realmente ele traz resultados para o Vasco, ninguém tem dúvida disso. Ele, na minha opinião, está entre os 3 melhores goleiros do futebol brasileiro. Mas está fora da realidade que ele está pedindo. Essa aí, como o torcedor vascaíno sabe disso. Eu espero que o Vasco não o perca.
Mas dentro do que ele está pedindo, é muito difícil o Vasco renovar com ele. Você que já passou por muitos casos de renovação, é normal esse jogo? O cara pede um pouco acima, porque muita gente acha que o Léo Jardim está fazendo essa proposta através dos empresários, porque ele não quer ficar no Vasco. Como é que você vê esse jogo de renovação, de negociação? Você já passou por algum caso com você semelhante a esse, acaso? Eu já passei. Numa renovação e acabei chegando a um denominador comum. Por quê? Porque, sinceramente, acima de tudo, eu sou vascaíno. E aí cabe o coração falando mais alto, tá? Só que eu acho que o Vasco não pode sair fora da realidade financeira dela. Isso é uma situação muito clara em relação a isso. Agora, é muito complicado para o Léo Jardim. Eu acho que a coisa está muito mais além do que a gente está imaginando. Eu acho que tem algo mais do que a gente saiba nos bastidores dessa negociação. Na minha época, nós não tínhamos empresários. Entendeu? Quando você tem um empresário, foge um pouquinho do desejo do próprio jogador. Talvez tenha sido isso. Eu, por exemplo, teria batido o martelo, eu quero ficar. Tá? O empresário não pode falar mais do que o meu desejo. Eu acho que está acontecendo isso. Eu acho que o Léo Jardim não quer ficar no Vasco. Você acha que o jogador fica muito refém hoje do que os empresários querem? Ele deveria tomar para si essa responsabilidade ou no final é praticamente um dono, o empresário hoje, porque leva o jogador para porque o Léo Jardim era um goleiro ótimo, mas que não era tão conhecido. Veio para o Vasco e deve ter gratidão ao empresário, apesar que ele veio na mão de outro empresário. Será que tem um pouco isso? O jogador também tem que ser mais independente, acaso? É o que eu penso, cara. Entendeu? É importante o jogador, quando ele vai para uma negociação, é mais complicado dele, né? Discutir uma negociação. Ele tendo um empresário, fica um pouco fora dessa situação. Mas eu acho que o jogador tem que ter personalidade, cara. Se for o desejo dele, de um atleta, continuar no clube, ele pode falar para o empresário, eu quero continuar, e o empresário tem que respeitar a opinião do treinador, do jogador. Eu acho que, sinceramente, o Léo Jardim não quer continuar no Vasco. E a 777, cara? Porque, assim, você falou, surge, aí vem o John Textor Botafogo. Aí você vê o Textor, porra, todos os jogos, e fala às vezes fala besteira, às vezes fala coisas, né? O que você teve em relação ao Josh Wonder lá? Você teve contato com ele? Cara, pouquíssimas vezes. Ele foi uma ou duas vezes lá. E a gente tava até falando em off aqui, pô, não tenho medo de falar não. Cara, ele foi uma vez, foi outra vez. A hora, assim, nunca tive problema durante e tal. A verdade é que prometeram muita coisa e não aconteceu, né? Mas a hora que uma vez que eu fui lá, que eu vi aquele cara lá, pô, de boné, terno e tênis, eu falei, meu irmão, esse cara é 7. Falei, pô... Quando eu lembrei, 777. Conheci um dos 7 aqui. Esse cara é 7. Assim, não tinha muito contato com ele. Tinha um diretor, né, que era um alemão, tudo, que era o diretor de todos os clubes. Com ele, você falou que tinha uma expertise no Red Bull, né? já tinha trabalhado como diretor esportivo de outros clubes. Então, ele tinha essa expertise de entender os mercados, de elenco e tudo mais. Isso é uma coisa que, por exemplo, a galera, não sei se ficou sabendo, tinha uma cobrança muito forte da 777 por contratar jogadores jovens, com potencial de revenda. Então, muitas vezes, a gente indicava que queria um jogador mais consolidado e nessa primeira janela, eles não queriam. Eles brecavam. Sim. Então, por exemplo, nessa primeira janela, era impensável a vinda do Payet. Sim. Porque o Payet é um cara que não ia ter revenda. Todo mundo sabia que o Vegete não ia ter. Não, assim, até agora poderia ter por tudo que ele fez. Mas de início, você contratar um atacante de 31 anos, né? Que não tinha um histórico tal, não tinha revenda. Não, a segunda janela é um misto ali de desespero, pressão de salvar o time de cair. Então traz desesperis, né? Então, assim, tinha uma cobrança muito forte da 777 para contratar jogador jovem, com potencial de revenda e tudo mais. Então, muitas contratações, vamos dizer assim, foram adequadas nesse sentido, né? Piton, Léo Pelé. E depois aconteceu tudo que a galera sabe. Enfim, saiu, litígio, justiça e tudo mais. Assim,